Tens razão. É melhor começarmos por Guimarães. É o berço de Portugal. Guimarães foi a primeira capital do país. Sim, é daqui que parte a conquista portuguesa em direção ao sul, até ao Garbe al-Andalus. Não estavas à espera desta. Aqui nasce Portugal. Cuidado, Bodes. Cuidado com o quê? E a capital era Guimarães. E isso apesar de Guimarães ser apenas a quarta maior cidade do condado. Qual era a maior? A própria Portugal é que deu o nome ao condado? Não. Não. A maior cidade de Portugal, ou já podemos chamar Portugal, era outra. Braga era a maior cidade de Portugal, com 5.000 habitantes e uma área entre muralhas de 14 hectares, equivalente a 14 campos de futebol. A segunda maior cidade era Coimbra, conhecida como a capital do Sul, com uma área muralhada de 12 hectares, mas provavelmente com maior número de habitantes que Braga. Portucale, ou Porto, era a terceira cidade, mas já a maior distância das duas primeiras. Conta-se que Dom Afonso Henriques nasceu com maus formações nas pernas. É? Mas a ideia que temos dele é de um homem alto, poderosíssimo, capaz de manobrar uma espada com não sei quantos quilos. 5. Só? Era o peso normal para uma espada da Idade Média. Ok. Pronto, Afonso Henriques era um guerreiro, não tinha que ser um halterofilista. Mas a imagem que ficou dele é de um homem cheio de força. E teria, certamente. Mas tinha malformações nas pernas. E o Egas Muniz... O famoso Egas Muniz, seu aio, que aliás educou Afonso Henriques. Exato. Ele levou-o consigo à nascença, cuidou dele e, passado 5 anos, aparece uma criança saudável. E como é que é possível que ele se tenha curado tão rápido? Há 3 hipóteses. Ou se curou por si mesmo, O que parece muito difícil. ou por milagre de Nossa Senhora, mas, concretamente, Nossa Senhora de Cárcere. Nossa Senhora surgiu num sonho de Egas Muniz, dizendo-lhe que procurasse um lugar onde existia uma igreja inacabada que lhe era dedicada e aí fizesse uma vigília colocando no altar Afonso Henriques. O aio seguiu as ordens divinas e o futuro rei curou-se do seu mal. Em memória deste milagre foi construído nesta igreja o mosteiro de Cárcere. E nós estamos num cabeleireiro porque... Porque a terceira hipótese poderia vir destas revistas cor-de-rosa tão cheias de polémica. E que existem sempre nos cabeleireiros. A terceira hipótese admite até a ideia de que Dom Afonso Henriques poderia ter sido... Filho de Egas Muniz. Filho de Egas Muniz. Trocado aos 5 anos. Isto é interessante, deixa cá ver. Afonso Henriques poderá ter morrido ainda bebé, tendo o seu aio, Egas Muniz, trocado a criança por um dos seus filhos. Será verdade o segredo? Terá sido Afonso Henriques filho de Egas Muniz? O que é certo é que os fidalgos portucalenses, ansiosos por uma criança forte e saudável, um futuro líder que os conduzisse a um condado independente, podiam agora festejar. Está boa. E quanto tempo é que durou esse estado de, vá lá, semi-independência? Pouco. 3 anos depois, em 1112, Dom Henrique morre e até se conta que terá dito as seguintes palavras a Dom Afonso Henriques, então com 3 anos de idade. Filho, toma esforço do meu coração. Toda a terra que eu deixo, que é de Astorga até Leão e até Coimbra, não percas dela coisa nenhuma, que eu a tomei com muito trabalho. Filho, toma esforço no meu coração e ser semelhante a mim, e ser companheiro dos fidalgos e dá-lhe todos os seus direitos. Filho, toma esforço no meu coração. E a sua mulher, Dona Teresa, assumiu o governo do condado. Dona Teresa seguiu exatamente a política do marido. Mais ou menos independente, portanto. Bom, mas Dona Urraca chamará a atenção da sua irmã para os seus deveres de vassalagem. Marcou posição, mas Dona Teresa ficou com o território. Sim, e até o expandiu para pequenos feudos na Galiza, Castela e Leão. Pois, só que a seguir surge aquela pequena questão dela viver amancebada com o Conde Galego. Com o Ferdão Pés de Trava. O que provoca um grande escândalo entre a nobreza e o alto clero portucalenses, como é óbvio. Exemplos disso, a grande reprimenda que o Bispo de Viseu fez a Dona Teresa e ao seu amante em plena missa na Sé Catedral da cidade. Ou se casa ou abandona o seu amante. É um escândalo a vossa união, uma vergonha para com Deus e para com o povo que governa. Disse-lhe isso no meio da missa, com toda a gente a assistir. Sim, Dona Teresa saiu enfurecida da igreja, arrastando atrás de si o amante. Mas, ó Fernando, mais que uma questão moral, não seria antes o medo de uma certa aristocracia, o medo de perder o poder para a Galiza? Provavelmente o principal motivo teria sido esse. Bom, mas e Dona Teresa, como é que reagiu? Dona Teresa engoliu a afronta, até porque não se poderia vingar. Ela era uma mulher arguta e perspicaz e sabia muito bem quando e como agir ou não agir. Tal como o seu antigo marido.
Oh, e tal como seu filho, Dom Afonso Henriques. Bom, mas entretanto, Dona Urraca morre e salva ao trono o seu filho Afonso VII. Ora bem, Afonso VII, portanto, sobrinho de Dona Teresa, primo direito de Afonso Henriques. Exatamente. Nessa altura, a situação alterar-se-á um pouco. Afonso VII impôs-se à sua tia, Dona Teresa, e recuperou o território da Galiza. Portugal retraiu-se então aos seus primeiros domínios do Minho ao Mondego. Dona Teresa via-se assim sujeita às intenções do seu sobrinho, entretanto aclamado imperador, tal como seu avô. O que ainda aumentou mais a oposição da nobreza e do clero portugueses. Com Dom Afonso Henriques assumindo claramente o pendão da revolta. E é aí que chegamos à mítica Batalha de São Mamede. A Batalha de São Mamede foi travada a 24 de junho de 1128. Os barões portucalenses venceram o confronto, recusando-se a aceitar a política da alta nobreza galega e do arcebispo de Compostela. Inviabilizaram assim um reino que englobasse Portugal e a Galiza e elevaram Afonso Henriques a seu líder. A Batalha de São Mamede representou muito mais que uma questão familiar. Representou a divisão da Galiza em duas partes e a vitória da parte portuguesa sobre a parte leonesa. E aquela história de Afonso Henriques ter prendido a própria mãe? É mentira? É mentira. O que aconteceu foi ela ter partido para a Galiza. Com o Fernando Pérez de Trava, claro. Sim, o conde Pérez de Trava respeitou os seus compromissos, não a abandonando depois de ela ter sido destituída do poder e do título. Sim, senhor, um perfeito cavalheiro. Uma pena é que Dona Teresa tenha morrido pouco tempo depois. Morreu 2 anos depois. E o Afonso VII, qual era a posição dele face à Batalha de São Mamede? Ficou relativamente satisfeito em virtude da divisão das regiões. Ah, pois, claro. Menos poder concentrado, menor seria a ameaça sobre si. Sim, de um lado tinha o apoio dos galegos, do outro lado tinha a palavra de honra dos portugueses que não o atacariam. Palavra de honra de Afonso Henriques? Não, Diegas Muniz. Ah, o Egas Muniz, que até depois, segundo a lenda, vai com a sua família à corte de Afonso VII. Tal como está aqui representada neste painel de azulejos, aqui na estação de São Bento. Senhor, dei-vos minha palavra em como o vosso poder seria sempre respeitado. E como tal não aconteceu, ofereço-vos a minha vida e a dos meus. Comoveis-me com a vossa grandeza, dedicação e honradez. Ide-vos incólume e livre e com o meu maior apreço. O Egas Muniz devia achar que Afonso Henriques estava a ser demasiado ambicioso. Mas não estava. Era mais ou menos óbvio que fosse rei. Mais ou menos. No Império de Afonso VII existiam 2 reis, o de Aragão e o de Navarra, que lhe prestavam vassalagem. Afonso Henriques tinha um estado maior do que os dois, podia aspirar ao mesmo título. Contudo, pela lei feudal, Afonso Henriques nem sequer podia ser conde porque se revoltara contra a mãe sem licença do imperador. Afonso Henriques assinava os seus documentos como príncipe, um título oficialmente vago. Mas com jeitinho, Afonso Henriques podia falar com o primo e ser rei. Podia, mas, Vem aí o detalhe. segundo a lei gótica, os filhos destes reis poderiam até nem suceder no trono. E isso dependia do quê? Dependia da vontade do imperador de quem eles fossem vassalos. Ok, ou seja, para ser rei como conhecemos, Afonso Henriques não poderia ser vassalo de Afonso VII. E por isso, quando Afonso VII se faz coroar imperador, os reis de Aragão e de Navarra estavam lá para lhes prestar vassalagem, mas Dom Afonso Henriques nem vê-lo. Contudo, Afonso Henriques faz as pazes com o primo quando assinou o Tratado de Tui. Foi obrigado a isso. Os mouros tinham tomado Leiria, estavam a atacar Tomar, estavam mesmo às portas de Coimbra. Ui, então que venha Tui. Na cidade de Tui, em 1137, é pela primeira vez firmada a paz entre os 2 jovens soberanos, Afonso Henriques e Afonso VII. Segundo alguns historiadores, Afonso Henriques terá prometido fidelidade, auxílio militar e conselho. Outros consideram que foi apenas um pacto de não agressão. Mas os exércitos portugueses continuaram sempre a enfrentar os de Castela. Nem que fosse nos moldes de torneios como este, de Arcos de Alvez aqui retratado. Os torneios. Só os melhores de cada exército é que combatiam e as armas eram concebidas para não matar. E depois eram os juízes na assistência que decidiam quem ganhava. Dessa vez foram os portugueses. Os nobres daquela altura viviam mesmo para a guerra. Eles imaginavam-se seres divinos, míticos, destinados a lutar. Só que para além dos torneios, houve batalhas a sério. Com efeito, em 1140, Dom Afonso Henriques invade Nova Galiza e Afonso VII entra em Portugal. Ou seja, a luta continuava, quer com os mouros, quer com Castela. Portanto, nada de novo. De novo, havia não somente o desejo de Dom Afonso Henriques ser rei, como também já se intitular como tal oficialmente. E o que é que o fez tomar essa decisão?
a estrondosa vitória sobre os mouros na Batalha de Ourique, da qual nasce a lenda. A lenda conta que um pouco antes da Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques foi visitado por um ermita que o futuro rei já tinha visto em sonhos. O homem fez-lhe uma revelação profética da vitória e disse-lhe também para sair do acampamento sozinho logo que ouvisse a sineta da ermida onde o velho vivia. O rei assim fez. Um raio de luz iluminou tudo em seu redor, deixando-o distinguir aos poucos o sinal da cruz e Jesus Cristo crucificado. Emocionado, ajoelhou-se e ouviu a voz do Senhor que lhe prometeu a vitória naquela e noutras batalhas. No dia seguinte, impulsionado por esta experiência espiritual, terá derrotado os exércitos de 5 reis muçulmanos. Na bandeira portuguesa, as 5 quinas representam os 5 reis mouros derrotados. Cada quina carrega as 5 chagas de Cristo. Mais uma vez, existe a ideia de Afonso Henriques como um eleito por Deus para criar e comandar o país. Sim, mas existe algo mais que a lenda. Como assim? Essa visão do guerreiro místico não é só para encantar o povo. O próprio rei acreditava nessa visão. Afonso Henriques acredita na sua proximidade com Deus? Sim, e isso deve-se à maneira muito particular como vive a sua fé e, de resto, muito influenciada pela sua proximidade aos Cavaleiros Templários. Ah, pois claro, os Templários. Importantíssimos nas suas conquistas. Precisamente. Os Templários tinham como propósito original proteger os cristãos em peregrinação a Jerusalém. A sua existência ficou envolvida no maior secretismo, com histórias como a posse do Santo Graal. Em Portugal, foram responsáveis por uma grande parte da conquista e manutenção do território e deram origem à Ordem de Cristo, cujo símbolo acompanhou todos os descobrimentos. O Convento de Cristo, aqui em Tomar, foi fundado por eles. Aliás, foi a sua sede. Os Templários influenciaram o nascimento do país em termos militares e não só. Mais que não seja pela sua simbologia, acompanharam todos os primeiros reis portugueses. Sim, eles transmitiram-nos aquela vivência mística da região, ultrapassando em muito os cultos tradicionais. Até um livro pouco pretencioso e comercial, como o Código da Vinci, reflete, por acaso, bastante bem o misticismo e o mistério à volta dos Templários. Pois, mistérios é o que não faltam na relação que eles mantiveram com Dom Afonso Henriques. O primeiro selo real de Afonso Henriques parece ocultar uma mensagem destinada aos Cavaleiros Templários. Nele podemos ler por tuo ou teu grau, ou seja, pelo teu grau, uma referência codificada ao Santo Graal, tão ao gosto dos Templários. Já o segundo selo de Afonso Henriques contém a cruz dos Templários. Curiosamente, este símbolo foi adotado para as moedas de 1, 2 e 5 cêntimos de euro em Portugal. Bem, vou passar a olhar para estas moedas de outra forma. Bom, mas voltando ao Ourique e à vontade inabalável de Afonso Henriques ser rei de Portugal... Exato. O Afonso VII não deve ter ficado nada contente com esta determinação já oficial do primo em ser rei. E para que o conflito se resolva, aí entra o Papa. Vamos falar então do Tratado de Zamora, que nos iria formalizar a independência. O Vaticano exercia na Europa de então uma espécie de suzerania sobre os reis cristãos. Não era sua política separar os reinos de Cristo, mas sim promover a luta ao Islão. Contudo, para resolver a questão entre Castela e Portugal, o emissário do Papa, o cardeal Guido di Vico, acabou por ter 2 discursos diferentes para agradar ambos os lados. Podemos iludir o português. Concedemos-lhe tudo. Ele julgar-se-á um senhor, mas no momento oportuno as terras voltarão para Castela. Depois, dirigiu-se ao português. Este tratado de nada vale. Há um direito superior ao direito dos reis, o direito canônico. O Papa é o rei dos reis. E para que ser vassalo de Afonso VII se podeis ser vassalo do Papa? Assim ficareis com a coroa, bem como os vossos descendentes. E a suzerania ao Papa pouco mais é que uma pequena soma de dinheiro. 4 onças por ano. É o preço da independência.
Mas isso significa então que Dom Afonso Henriques conseguiu, nessa altura, o que queria. Um reino para si e para os seus. Não nessa altura. Para já, as negociações demoraram 35 anos. E o Papa, aceitando o tributo, mas apenas designou Dom Afonso Henriques como duque e Portugal como terra. Ah, terra e não reino. Então enganou Afonso Henriques. Quer dizer, o homem pagou para nada. Mais ou menos, mas a verdade é que Dom Afonso Henriques nunca pagou as 4 onças de ouro anuais. Ouviste isto, Fernando? Estou quase há 1000 anos para que alguém me pague o que deve ao Papa. Vá-se embora! Não está cá ninguém! Há 1000 anos que lhe digo isso! Bom, 35 anos mais tarde, o papado lá mudou finalmente o seu posicionamento oficial. Com um novo preço, 4 vezes superior, lá chegou a bula papal. Alexandre, bispo, servo dos servos de Deus, ao caríssimo filho em Cristo, Afonso, ilustre rei dos portugueses. Concedemos e confirmamos, por autoridade apostólica, ao teu excelso domínio, o reino de Portugal, com inteiras honras de reino e a dignidade que aos reis pertence, bem como todos os lugares que com o auxílio da graça celeste conquistaste das mãos dos sarracenos e nos quais não podem reivindicar direitos os vizinhos príncipes cristãos.